Olá, ouvinte, internauta, seja bem-vindo, seja bem-vinda à maior rede de comunicação previdenciária do Brasil. Aqui pelo rádio e pela internet, você tem as dúvidas esclarecidas sobre a área da Previdência Social. Conosco hoje, mais uma vez, o professor Rafael Castelo Branco. Professor Rafael Castelo Branco, seja bem-vindo neste sábado em mais uma edição do Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Bom dia, Luzenô, bom dia, Lucinha, Matheus e principalmente bom dia a você, ouvinte. É sempre um prazer, Luzenô, a gente vir a essa roda previdenciária que é a maior do Brasil. A reforma previdenciária avança no Congresso Nacional e cresce na mesma proporção a dúvida dos brasileiros sobre os novos caminhos da aposentadoria. Dúvida como, por exemplo, do Luiz Rufino da Silva, na região do Maciço do Baturité, no município de Redenção. Tenho 61 anos de idade, eu sou deficiente há 38 anos e recebo um benefício. A pessoa que cuida de mim tem direito aos 25%? Na verdade, os 25% é um benefício direcionado àqueles que são aposentados por invalidez e que necessitam de cuidados permanentes de terceiros. Se você se enquadra nessas condições, você tem sim a possibilidade de requerer administrativamente, passará por uma perícia para comprovar essa necessidade de cuidados e, obviamente, pode sim ter acesso a esse benefício. Pergunta bem curiosa da Laiane em Canindé, no Ceará. Ela está grávida de gêmeos e quer saber se o salário maternidade é em dobro. Não, na realidade, Laiane, o que conta para o salário maternidade é o fato gerador. Então, o fato de você ter passado por uma gestação, e realmente estar coberta pelo INSS vai lhe dar direito a um salário maternidade independente da quantidade de filhos. Mas em alguma situação, professor Rafael Castelo Branco, a mulher, quando grávida de gêmeos, tem direito à duplicidade desse pagamento? Ou em que situação a mulher grávida tem direito ao salário maternidade dobrado? Na realidade, tem a possibilidade de ela ter acesso a mais de um salário maternidade quando, eventualmente, há mais de duas fontes pagadoras. É o caso de alguém que tem, por exemplo, 2 vínculos empregatícios, e nos 2 vínculos recolha as suas devidas contribuições ao INSS. José, em Ibiapina, ele tem 64 anos de idade e nunca contribuiu para a Previdência Social. Diz que era casado, se separou, hoje é divorciado, trabalha na zona rural e a ex-mulher também trabalhava na zona rural. Ele quer saber se essa antiga relação atrapalha e se ele pode pedir a aposentadoria rural. No caso, José, você já tem a idade, você já tem mais de 60 anos. Se você tiver comprovações de que realmente trabalhou no campo por pelo menos 180 meses, que são os 15 anos, você tem sim direito de requerer, independente da relação sua com a sua esposa. A Jéssica está em Jijoca de Jericoacoara. Ela quer saber como faz para receber um benefício, porque tem problema nos pés. Ela diz que os pés ficam inchados sempre e a impede de trabalhar. O primeiro passo para que você tenha acesso a um benefício por incapacidade, Jéssica, é, de fato, você estar na qualidade de segurado, comprovando que estava contribuindo para o INSS, que essa situação ela lhe impede realmente de realizar as atividades laborativas, ou seja, de trabalhar. Você tem sim direito a um benefício por incapacidade, que pode ser um auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. Dona Edith Lima, em Icó, diz que o filho trabalha em uma firma com poluição sonora e pergunta se isso vai ter alguma implicação na aposentadoria dele. Só faltam 4 anos para pedir a aposentadoria. Pode sim ter repercussões, Edith, porque aqueles trabalhadores que trabalham expostos a agentes nocivos, e aí a poluição sonora pode ser caracterizada como um desses agentes, tem a possibilidade, sim, de fazer reconhecer a aposentadoria especial. Para isso é necessário que ele tenha os laudos técnicos, como o PPP, para comprovar realmente essa exposição. Ou seja, a repercussão do ponto de vista positivo no tempo de contribuição para garantir essa aposentadoria. Exatamente. Eventualmente, Edith, ele pode se aposentar até com menos tempo do que você está contando. O Nilson está em Aracati, professor Rafael Castelo Branco, e nos mandou 2 perguntas. Uma, que o sogro tem 58 anos de idade e 28 anos de contribuição. E ele pergunta se o sogro já pode pedir a aposentadoria. Ainda não. Ainda, na realidade, nem tem a idade, nem tempo suficiente
suficiente para aposentar-se. O ideal é ele continuar contribuindo nesse sentido. E na segunda pergunta, o Nilson diz que tem um filho que sofreu uma queda quando tinha 2 anos e 9 meses de idade, sofreu traumatismo craniano encefálico, AVC, e a visão ficou afetada. E nessa situação, ele pergunta se o filho pode ser contemplado com algum benefício previdenciário. Pode sim, Nilson. Ele ter acesso a um BPC, que é um benefício, no caso, ligado à assistência. A pessoa com deficiência, então ele teria que comprovar essas situações que você mencionou na própria pergunta, e o grupo familiar tem que se encaixar também nos critérios de renda. O Silvio Leitão, ele não disse em que cidade do interior do estado se encontra, mas fala que a esposa trabalhou 16 anos com alunos de necessidades especiais, já se aposentou, foi informada que tinha direito a uma gratificação, foi buscar essa gratificação na prefeitura, mas nunca a informaram, nem informaram ao INSS. E ela quer saber se tem um caminho para consertar esse erro, para receber essa gratificação. Bom, aí o primeiro passo é realmente ela se dirigir ao setor pessoal do órgão a qual ela está vinculada à prefeitura. É uma situação que não necessariamente, vamos dizer assim, tem ligações previdenciárias, é mais no sentido realmente funcional perante a prefeitura a qual ela está vinculada. Formular esse requerimento, vai ser aberto um processo administrativo. Ao final, se for concedido, resolveu. Caso não, ela vai poder acessar a justiça por meio de um advogado ou um defensor público. Nossa ouvinte internauta da cidade de Caucaia, professor Rafael, a dona Silvia diz que o filho dela faleceu há 2 anos no trabalho. Ele tinha 2 filhos e hoje ela cuida dos netos e quer saber se tem direito a uma aposentadoria, porque era o filho dela que a sustentava. Na realidade, no caso a mãe, né, que perde um filho que era, no caso, segurado, ela pode ter direito a uma pensão por morte, desde que, primeiramente, inexista dependentes de primeira classe. Então, no caso, tendo os filhos é que ficam com o direito da pensão por morte, né? Então, para a mãe ter acesso a esse benefício, devem existir filhos, né, esposa, companheira, e tem que comprovar também a dependência econômica. Nesse caso, professor Rafael, é a avó que tem a guarda dos meninos, pela pergunta da dona Silvia. E aí, no caso, os filhos é que terão, eventualmente, o direito realmente à pensão por morte. Deise Alencar, em Fortaleza, sou contribuinte do Simples já há 6 anos e eu estou com uma lesão na coluna. Posso solicitar algum benefício? Poderá sim, tendo em vista que o Simples ele congrega várias obrigações, no caso do empresário, né, dentre elas as obrigações previdenciárias. Você pode, por meio de todas as ferramentas do INSS, fazer o agendamento. O José Pereira está em Horizonte, terra do nosso comentarista, jornalista Beto Almeida. O José Pereira diz que tem 56 anos de idade, 17 anos de contribuição e já quer saber quando poderá dar entrada no pedido de aposentadoria. Nas regras atuais, José, a partir dos 65 anos de idade, você completando 65, você já tem o tempo mínimo, né, que é a carência para ter acesso ao benefício. José de Ribamar, em Teresina, Piauí. Até que idade o filho do sexo masculino que recebe mínima pensão alimentícia descontado pela Previdência Social? Ou seja, ele quer saber até que idade esse filho vai receber a pensão. A jurisprudência, o entendimento, né, dos juízes é de que até os 21 anos de idade, podendo ser esticado até os 24, caso esse seu filho esteja ainda em idade escolar, esteja ainda cursando, por exemplo, uma faculdade. De Teresina, a gente volta à região metropolitana de Fortaleza, onde o Martins, em Pindoretama, quer saber por que tanta demora do INSS em dar resposta ao pedido de benefício da sogra dele, que deu entrada no INSS no início do ano. Devido à falta de servidores, devido a outros problemas administrativos do INSS, ao grande volume de pessoas que têm recorrido até a Previdência para solicitar, por exemplo, a aposentadoria devido à questão da reforma. Então, todos esses fatores se somaram e, infelizmente, o INSS tem demorado bastante realmente para a análise desses requerimentos. Alisson Encarato diz que o pai tem 56 anos de idade e já contribuiu 30 anos para o INSS e ele quer uma ajuda na matemática para saber quando o pai pode dar entrada no pedido de aposentadoria. Alisson, das modalidades de aposentadorias atuais, a mais próxima realmente é ele permanecendo contribuindo por mais 5 anos, ele vai fechar os 35 e aí ele vai ter condição de aposentar-se, inclusive com a aposentadoria integral na fórmula hoje
da 8696, que ainda vai passar por algumas mudanças. O senhor Valber, em Maracanaú, diz que a esposa tem 64 anos de idade e 8 anos de contribuição. E ele quer saber, professor Rafael, se ela pode contribuir o correspondente ao passado para chegar a 15 anos de contribuição e pedir a aposentadoria. Isso é possível? Ela teria condição de fazer isso desde que ela comprovasse o exercício de atividade remunerada em períodos anteriores, né? Nesses 7 anos que ela, teoricamente, vamos dizer assim, ela não recolheu corretamente as suas contribuições. Para isso, ela teria que pagar juros, né, e demais obrigações, mas ela teria condição, sim, de pagar realmente um período que não foi pago. Agora, tem um detalhe, Luziano, eu vou aproveitar a pergunta do Valber, que é uma dúvida também que costumeiramente é feita. Ela não tem condição de pagar, vamos dizer, o para frente, né, como se diz, né? Ela não tem condição de pagar contribuições futuras, né? Então, se você eventualmente tem 10 anos e quer contribuir os 5 anos para frente para completar os 15, aí realmente não existe essa possibilidade. É uma pergunta que costumeiramente é feita aqui no programa. Porque nesse caso o Valber perguntou em relação ao passado, mas o passado ao qual ele se refere é esse passado de 8 anos que ela já pagou, ou seja, não conta de forma antecipada, ou seja, antes dos 8 anos. E a contagem é para frente. E nesse caso, para pagar em relação ao que vem por aí, não é possível, né? Bem esclarecida essa dúvida, professor Rafael Castelo Branco. Dona Graça, em Icó, ela diz que soma 13 anos de contribuição para o sindicato e 22 anos de contribuição para uma associação. E quer saber se vai ter algum problema, se essa condição a permite se aposentar na condição de agricultora. Tem condição, sim, Graça. Para isso é necessário você ter essas comprovações dos 15 anos, né, ou 180 meses, e a idade você não mencionou, mas a idade, no caso da mulher agricultora, de 55 anos. Você que está nos acompanhando pelas emissoras de rádio que nos retransmitem no interior do Ceará, a partir da FM 104.3 na Grande Fortaleza e também pelas redes sociais do Ceará Agora, você pode mandar de qualquer parte do Brasil a sua mensagem, porque a resposta vai estar também pela internet. Você manda a mensagem para o WhatsApp 085 98940 2385. Dúvida do Joaquim em Canindé. Dei entrada em um BPC no dia 4 de julho e até agora o INSS não me convocou. Contribuí 16 anos com a Previdência, tenho 44 anos de idade, tenho problema de saúde, sou portador do vírus HIV, tenho direito ou não à aposentadoria ou ao benefício? No caso, tudo vai depender, Joaquim, se você ainda está na qualidade de segurado, né? Você mencionou que contribuiu por 16 anos e que está há algum tempo sem contribuir. Se você ainda estiver na qualidade de segurado, se você estiver no que a gente chama do período de graça, onde você está coberto pela Previdência, daria, eventualmente, direito a uma aposentadoria ou a um auxílio-doença, a depender da sua situação de saúde. Caso não, caso você já tenha ficado muito tempo sem contribuir, seria realmente o caso de um BPC. Sebastião Nobre, em Ipu, na região da Ibiapaba. Eu sofri um acidente, quebrei a perna, passei um ano afastado e recebi o benefício, mas o benefício foi cortado porque o pessoal do INSS, da perícia, entendeu que eu já estava apto a voltar ao trabalho. Em seguida, voltei para o trabalho, mas não estou me sentindo bem e não consigo exercer minhas funções dentro da empresa. Eu gostaria de saber se eu, fazendo a carta de demissão, eu tenho direito de receber alguma coisa. No caso, você pedindo, né, as contas, né, você pedindo a sua própria demissão, você terá, sim, direito a alguns direitos, né, a receber o seu proporcional dos dias trabalhados, o proporcional do 10º, né, o proporcional das férias. Entretanto, a orientação que a gente lhe passa, nós da equipe aqui do Alerta Geral, é que você possa consultar o médico, verificar se você reúne condições para trabalho. Caso o médico realmente ratifique que você não tem condições para trabalhar, o ideal seria, ao invés de pedir as contas, seria realmente buscar um benefício por incapacidade. Porque tem outro aspecto também, pedindo as contas, ele não vai ter direito ao seguro-desemprego. Sem dúvida, ele não teria direito. Então, Joaquim, ou Sebastião Nobre, da cidade de Ipu, você faça uma reflexão sobre essa resposta dada pelo professor Rafael Castelo Branco. Dúvida da Marília, em São Benedito. Estou grávida, não trabalhei de carteira assinada, ou não estou trabalhando de carteira assinada, mas contribuí 10 anos
para o INSS, há 3 anos não contribuo mais. Nesse caso, tenho direito ao salário maternidade? Tem que verificar, Marília, na sua documentação, se você ainda está na qualidade de segurado. Aquele que contribui como empregado tem direito, no caso, de ficar até 3 anos, pode ter direito de ficar até 3 anos sem contribuir e estar na qualidade de segurado, ou seja, está protegido. Mas depende de alguns critérios, como, por exemplo, ter usufruído do seguro-desemprego e ter mais de 120 contribuições, que são justamente os 10 anos. Então, no seu caso em particular, eu oriento, nós orientamos que você compareça ao INSS, verifique se você ainda está na qualidade de segurado e, estando, sem dúvida, você pode sim ter acesso a um salário maternidade. Ou seja, professor Rafael, a Marília, se tiver 36 meses de contribuinte afastada do INSS, ela ainda tem direito, até 36 meses, até 3 anos. Ela pode sim, Está na condição de segurada. Desde que ela tenha usufruído, Marília, do seguro-desemprego e tenha mais de 120 contribuições. Dúvida do Ayrton Empalhano. A minha esposa recebe o BPC. Se eu conseguir a carteira assinada, ela perde esse benefício? Pode ter repercussões sim, porque caso o governo chegue à conclusão de que houve uma mudança do quadro de renda e que eventualmente não tem condições de permanecer no mesmo critério, o benefício pode sim ser cessado. Pergunta bem detalhada do Raimundo Vicente em Icó. Meu filho recebe BPC desde os 3 anos de idade. Hoje ele está com 25 anos e teve o pagamento bloqueado. Fiz todo o procedimento, ou seja, a curatela. Dei a entrada no INSS com todos os papéis. Até agora não desbloquearam o benefício. Só fala que está em análise. O que eu posso fazer? Na verdade, o INSS, a partir do momento que você entrega todos os documentos, ele tem um prazo de 45 dias. Se eventualmente não obteve essa resposta dentro desse prazo, você pode, por meio de um advogado ou de um defensor público, buscar o judiciário. Dúvida também da Gilvânia em Icó. Eu queria saber se tenho direito a um benefício porque tenho problema de audição. Tem que necessariamente, Gilvânia, estar contribuindo ou estar na qualidade de segurado e comprovar que esse problema de audição, ele lhe impossibilita realmente de você exercer atividades laborativas. Marina de Pentecoste, dúvida também na área de benefícios sociais. Ela diz que tem um filho com pé torto congênito bilateral e fará tratamento por 4 anos. E quer saber se o filho pode ter o BPC. Pode, desde que, no caso, comprove essa questão da deficiência e que a família, o grupo familiar, esteja realmente atenta aos critérios de renda, que é de 1/4 de salário mínimo por pessoa. A questão financeira, do ponto de vista da renda, influencia na definição do BPC. E a Marina ainda narra, professor Rafael, que não tem condições de comprar as órteses dele, pois sempre tem que trocar quando os pezinhos da criança vão crescendo. Isso é um ponto que deve sim ser levado em consideração, essa necessidade, e até mesmo de medicamentos e outros procedimentos que a gente sabe que, sem dúvida, uma criança que tem essa situação deve realmente requerer. Dúvida do Francisco Antônio Lessa, em Fortaleza. Dei entrada no pedido de aposentadoria por tempo de contribuição e o benefício foi negado. A informação do INSS que eles passaram para mim foi que não consideraram um período que exercia atividade especial, embora tenham apresentado. Minha dúvida é que até 28 de abril de 1994, nos motoristas de coletivo, nos enquadrávamos por categoria, ou seja, na condição de motorista de transporte coletivo, éramos enquadrados por categoria. Essa regra ainda vale, professor Rafael? Isso, na realidade há o entendimento sim de que os motoristas, eles tinham até, na verdade, 28/4 de 95, nem de 94, teriam sim condição de enquadrar-se como categoria especial. Então, o interessante é que você possa realmente verificar a possibilidade de um recurso, caso ainda tenha prazo lá na própria Previdência, ou até mesmo por meio de um advogado ou de um defensor público, requerer no judiciário esse reconhecimento desse período como período especial. Maria Paula, mais uma vez, da cidade de Icó. Entrei na justiça com uma pensão por morte do meu ex-marido. Tenho 2 filhas menores de idade. Esperei por 3 anos e o benefício veio negado. Queria saber se tem como eu recorrer novamente à justiça. No caso, Maria, tem que verificar qual foi a ideia, qual foi o conteúdo dessa decisão judicial. É óbvio que, se eventualmente você
tem uma decisão definitiva, ou seja, o que a gente chama no direito de transitada em julgado, não há possibilidade de você novamente requerer ou fazer o mesmo pedido. A minha orientação era de posse dos seus documentos, você buscar um advogado ou um defensor público para verificar o conteúdo da sentença e analisar a possibilidade de ingressar novamente. E outro aspecto também, professor Rafael, para animar ou desanimar a dona Maria Paula. Se o ex-companheiro dela, se o marido, à época do falecimento, não tinha contribuição, não era segurado da Previdência Social, certamente ele não deixava para os familiares, no caso para a viúva, a pensão. Exatamente, ele teria que comprovar que ele estava na qualidade de segurado, e aí sim o dependente, independente se é ela ou as filhas, né, teria condições de obter um benefício de pensão por morte. Dúvida também ainda sobre a Maria Paula. Nesse caso, para garantir esse benefício, o ex-marido estaria na condição de segurado até quanto tempo sem estar vinculado à Previdência Social? Na verdade, a condição de segurado ela deve existir até o momento do óbito. O que necessariamente não necessita é de que ele esteja fazendo contribuições exatamente naquele mês. Então, por exemplo, aquele que hoje é empregado, ou seja, tem carteira assinada, ele pode ficar de 12 até 36 meses sem contribuir e está ainda na qualidade de segurado, dependendo de alguns critérios, como a gente sempre tem batido aqui no Alerta Geral. Sou Gilberto, Três Lagoas, em Minas Gerais. Estou na dúvida se já posso pedir minha aposentadoria. Tenho 33 anos de contribuição com o INSS e 49 anos de idade. No caso, você está bem próximo, Gilberto. Você tem, assim quando completar, na verdade, os 35 anos, tem sim condição de obter o valor da aposentadoria. Com 35 anos de contribuição, ele vai estar com 51 anos de idade. Mesmo nessa condição, ele vai conseguir a aposentadoria, professor Rafael? Ele vai conseguir na modalidade de aposentadoria por tempo de contribuição proporcional. Isso nas regras atuais, né? Nas regras atuais. E nas novas regras, porque a reforma previdenciária está caminhando e pelo cenário, uma das normas é em relação ao tempo de contribuição e à idade mínima. É muito curioso nesse caso do Gilberto, porque como ele ainda não tem os 50 anos de idade, ele não entra ainda nas regras de transição, né? Então ele teria que trabalhar realmente até os 65 anos para realmente obter o benefício de aposentadoria. Nesse caso é castigo, professor Rafael. É castigo 33 grande. anos de contribuição, ele vai ter que contribuir por mais 16 anos até chegar aos 65 anos de idade? Na verdade, nem contribuir. Na verdade, é quando ele vai ter que necessariamente ter a idade de 65 para requerer o benefício de aposentadoria. Agora eu vou insistir, porque aí você me deixou na dúvida também. Se ele completar os 35 anos de contribuição, aí vai dizer assim, não, eu também não vou mais dar dinheiro para o INSS. Lá na frente, quando chegar aos 65 anos de idade, não vai estar fora daquela condição de, sem estar com a cobertura da Previdência Social, sem estar vinculado diretamente ao INSS, isso não vai atrapalhá-lo? Ele vai estar fora da qualidade segurada, agora isso não impede de que ele venha a aposentar-se tendo visto o histórico contributivo que ele teve no decorrer da vida. O ideal, Gilberto, é que você permaneça realmente contribuindo, acompanhe não só o Alerta Geral, mas toda essa discussão da reforma da Previdência, a gente vai sempre estar trazendo aqui novidades. O que a gente já pode lhe assegurar é que nas regras atuais, você com um pouco menos de 2 anos de contribuição, você conseguirá se aposentar, entretanto vai fazer incidir o fator previdenciário, né, o que vai fazer você ter uma perda sobre o valor do benefício. Tony, em Quixeramobim, minha sogra tem 56 anos de idade, trabalhou a maior parte do tempo na agricultura, mas não tem como comprovar que era agricultora. E nessa situação, a sogra do Tony consegue ou não um benefício previdenciário? Infelizmente, Tony, a comprovação do trabalho agrícola, né, de pelo menos 180 meses, é um dos requisitos para a obtenção, né, do benefício de aposentadoria. Então, o ideal é que ela possa buscar essas provas para que ela possa realmente ter acesso. Caso ela não consiga comprovar, infelizmente, vai ficar muito difícil ela obter o benefício. Ediane, em Salitre, tem uma pergunta bem parecida com aquela do nosso ouvinte internauta de Três Lagoas, em Minas Gerais. Ela diz que é professora, tem 31 anos de contribuição e 46 anos de idade. Se eu pedir a aposentadoria, entro no fator previdenciário? Dúvida da Ediane de Salitre. Entra sim, Ediana, tendo em vista que
Somando os 31 anos, que já lhe possibilitam, né, de que você possa realmente aposentar-se, né, pelo tempo de contribuição. Mas somando a idade dá ainda 77 pontos, infelizmente, embora você possa aposentar-se, o fator previdenciário iria sim afetar o seu benefício de aposentadoria. Fazer um registro aqui aos nossos ouvintes em Salitre, pelas emissoras que retransmitem o Jornal Alerta Geral ou pela internet, dizer, professor Rafael, que eu nasci em Salitre. Eu sou quase aqui da idade da Diana, né? Na época que eu nasci, Salitre era distrito do município de Campos Sales. E lá no registro de nascimento está carimbado, distrito de Campos Sales. Francisco Veridiano, não dizem que cidade se encontra, mas a pergunta está aqui no ar. Com 50 anos de idade, 23 anos de contribuição, trabalho com máquinas pesadas, tenho direito à insalubridade? Para que você possa ter direito à insalubridade, você tem que estar exposto com a sua saúde exposta a, de fato, agentes nocivos, né, de ordem química, física ou biológica. Então, realmente é necessário que seja feita uma análise técnica, e a partir dessa análise você tem sim como comprovar realmente esse direito. Então, será que essa resposta, professor Rafael, vale para o Cícero Gonçalves, em Juazeiro do Norte? Trabalho com agrotóxicos, gostaria de saber se o tempo para a aposentadoria é reduzido. Você comprovando realmente essa exposição, e muito bem colocado, Luciano, é muito parecida, né? Você comprovando, Cícero, essa exposição a agentes nocivos. Dependendo do grau de exposição, você pode sim vir a ter o reconhecimento desse período como um período especial e aposentar-se realmente com menos tempo de contribuição. Preocupação da dona Francisca em Crateús. Meu marido tem 63 anos de idade. No ano passado ele foi dar entrada na aposentadoria e não deu certo porque no INSS disseram que ele tinha que ter comprovados 15 anos de contribuição. Eu queria saber se com 65 anos de idade ele ainda vai precisar dessa prova de 15 anos atrás para se aposentar. Sem dúvida, que na verdade, Francisca, esse é o chamado período de carência, né? Ele vai ter que comprovar o número mínimo de 180 contribuições para que possa sim ter acesso a essa aposentadoria. Professor Rafael Castelo Branco, quando as pessoas chegam nessa faixa etária do marido da dona Francisca em Crateús, já deve ter a segurança de que com o tempo de contribuição para o INSS terão a aposentadoria. Se não há contribuição para a Previdência Social, não tem cobertura do INSS. Então, é importante, a gente sempre chama a atenção dos nossos ouvintes, internautas, independente da idade, sempre digo, nós aqui não falamos apenas para quem já está beirando a aposentadoria, chegando no tempo para pedir a aposentadoria, falamos principalmente para quem está entrando no mercado de trabalho, está querendo entrar no mercado de trabalho com a carteira assinada e precisa ter a cobertura previdenciária. E o único caminho para ter a aposentadoria é se você contribuir para o INSS. Nilza, no interior do Ceará, meu esposo tem 55 anos de idade e 27 anos de contribuição. Quanto tempo falta para ele se aposentar? Ela diz ainda, a carteira dele está dado baixa e não está pagando o INSS. Aí tem duas situações, né, professor Rafael? Não pode ficar sem o vínculo com o INSS para completar esse tempo de contribuição. Sem dúvida. No caso, Nilza, ele vai conseguir realmente aposentar-se na modalidade mais próxima, né, no período, a forma mais fácil dele aposentar-se é ele continuar contribuindo até completar os 35 anos de contribuição, nas regras atuais, ou ele aguardar até os 65 anos de idade e tentar aposentar-se, no caso por idade. Ele tem essas duas possibilidades. Independente disso, da modalidade, o ideal é que ele passe realmente a contribuir mensalmente para que ele possa estar protegido de outros riscos. Mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp 085 98940 2385. Para quem nos acompanha pela internet, nas redes sociais, você tem aqui na tela do seu computador, na tela do seu tablet ou do celular, o número do nosso WhatsApp, 085 98940 2385. E faça como a dona Antônia, que disse a cidade em que se encontra. No caso da dona Antônia, em Russas, que tem 56 anos de idade e 20 anos de contribuição. Está bem pertinho, né, professor Rafael? Já fez o dever de casa. Bem pertinho. No caso, Antônia, quando você tiver 60 anos, você já vai ter a idade mínima para aposentar-se e o tempo de contribuição mínimo, chamado tempo de carência, também para obtenção desse benefício de aposentadoria. Um ouvinte não quis se identificar e está em Iguatu, é aposentado como vigilante de carro forte. Ele disse que a profissão é considerada de risco e a empresa
Pergunta ele, tinha ou não que pagar algum benefício em relação a essa situação? No caso, a empresa ela deveria sim pagar provavelmente um adicional de periculosidade, a depender da sua atividade diária, né? Se eventualmente você rompeu esse vínculo há menos de 2 anos, você tem a possibilidade, inclusive, de acessar a Justiça do Trabalho e, por meio de uma reclamação trabalhista, requerer esse direito. Dúvida na área trabalhista, Francisca em Crateús, sofri um acidente de percurso em 2014 a caminho do trabalho, porém meu auxílio foi cortado. Entrei na justiça e perdi a causa. Se eu desistir do recurso, posso pedir demissão? Quais seriam os prejuízos e direitos para mim nessa situação? Poderia sim. Na verdade, o que acontece é o seguinte, se você não conseguiu comprovar o direito a um benefício por incapacidade, o seu contrato de trabalho ele não está suspenso, ou seja, você pode pedir demissão, o empregador eventualmente ele pode lhe demitir, certo? Agora, quais seriam os prejuízos? Eventualmente você pedindo demissão, você não vai ter direito, por exemplo, a seguro-desemprego, a multa do FGTS de 40% e outros direitos chamados direitos rescisórios. Você que está conectado, conectada no Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria em qualquer parte do Brasil, pode mandar a sua mensagem para o nosso WhatsApp 085 98940 2385. Dúvidas da Diana em Santa Quitéria. Tenho 37 anos, trabalhei em uma empresa 14 anos com apenas 3 anos com carteira assinada. Gostaria de saber se tem como recuperar os 11 anos perdidos em relação ao tempo de aposentadoria. 14 anos em uma empresa, apenas 3 anos de carteira assinada. Como ela pode fazer para recorrer e ganhar esses 11 anos de contribuição para o INSS, professor Rafael? Terá que, na verdade, Diana, reconhecer o vínculo, o período de vínculo que você teve junto a essa empresa. Se você eventualmente não conseguir, de uma maneira amistosa, né, de uma maneira de acordo, conseguir o reconhecimento com o seu empregador, você vai ter que realmente acessar a Justiça do Trabalho para tentar comprovar esse vínculo e a partir daí, incluir no seu histórico do CNIS. Professor Rafael Castelo Branco, qual é a resposta para o Raimundo em Pacatuba, que tem 56 anos de idade e 30 anos de contribuição em relação à aposentadoria? Você tem condição, Raimundo, terá condição de se aposentar a partir do momento que completar ou os 35 anos de contribuição ou os 65 anos de idade. Então, o ideal é você permanecer contribuindo e, no decorrer desses 5 anos, sem dúvida, você sim vai ter direito a uma aposentadoria. O Rodrigues, que se encontra no interior do Ceará, diz que é pescador. A esposa deu entrada no auxílio-doença por incapacidade. Ela é agricultora. E ele quer saber se o benefício da esposa for aprovado, ele não terá mais direito de retirar o seguro-pesca? Não tem nenhuma repercussão. Você vai ter sim, desde que você continue comprovando o atendimento dos requisitos, né, do benefício que você já está tendo acesso. Pergunta da dona Fátima Ribeiro, que também está no interior do Ceará, e essa resposta vale para todos os nossos ouvintes e internautas. Ela diz, professor Rafael, que paga o INSS como MEI, microempreendedora individual, e agora quer assinar a própria carteira. Gostaria de saber o que devo fazer. Eu posso continuar pagando o INSS como autônoma por fora, ou eu tenho que cancelar e ficar somente contribuindo com a carteira assinada? Não há nenhum impedimento de você ter mais de uma contribuição mensal ao INSS. Se eventualmente você vai ter um vínculo de emprego reconhecido, né, enquanto segurado empregada, mas você vai continuar a exercer as atividades que você exerce como microempreendedora, você pode sim permanecer contribuindo e aí, inclusive, a sua contribuição ela vai ser somada, né? Esses valores serão somados e você vai estar contribuindo com mais ao INSS e terá provavelmente acesso a um benefício mais vantajoso. No caso, ela tem 54 anos de idade e 26 anos de contribuição. Aos 60 anos e com 30 anos de contribuição, ela se aposenta com o valor integral da aposentadoria. Ela se aposenta com o valor, agora não tem como a gente precisar se será o valor integral, porque aí vai depender do histórico contributivo que ela teve no decorrer desse tempo. E uma observação, professor Rafael, que vale para a Fátima e para todos os nossos ouvintes e internautas que na condição de segurados estão nessa faixa etária, com 54 anos de idade e 26 anos de contribuição,
com as novas regras da aposentadoria que estão sendo discutidas no Congresso Nacional. A dona Fátima Ribeiro, assim como outros segurados nessa faixa etária, vão ter excluídas as 20 menores contribuições para o cálculo da aposentadoria. Ou não, professor? No caso a reforma venha a passar nos moldes que elas estão, no molde que ela está posta, todas as contribuições elas vão ser levadas em consideração para efeitos de cálculo. Atualmente, as 20% menores contribuições de julho de 94 para cá, elas são realmente desconsideradas para efeito de cálculo. Vamos acelerar o passo, professor Rafael, porque tem muitas outras mensagens que chegaram, os nossos ouvintes, com dúvidas na área da Previdência Social. Zacarias, em Maracanaú, é viúvo, aposentado e vive com uma pessoa há 2 anos, tem um filho registrado no nome dele e da companheira, e ele quer saber se falecer, a companheira poderá ou deverá ficar com o benefício dele. Pode sim. Na verdade, o fato de ter um filho em comum pode até ajudar no reconhecimento da união estável. João Silva, em Icó, eu vou completar 59 anos de idade e tenho 35 anos de estado, trabalho como auxiliar de serviço. Quando vou me aposentar? Tá bem pertinho, né, professor? Tá. 35 anos de contribuição. Se já tem os 35 anos de contribuição, João, comprovados, você já reúne condições realmente de vir a requerer o seu benefício já hoje. Passe aí para a dona Maria Brito, em Calcaia, professor Rafael, os números para ela, na matemática, se aposentar com 54 anos de idade e 26 anos de contribuição. Se você permanecer, Maria, contribuindo, com mais 4 anos de contribuição, você terá a condição realmente de aposentar-se nas regras atuais. E no caso da Cleia, em Granja, também com 54 anos de idade, 20 anos e 8 meses de contribuição. Nesse caso, teria que completar os 30 anos de contribuição, Cleia, ou os 60 anos de idade. A qualquer uma dessas duas hipóteses, você vai ter realmente a obtenção do benefício de aposentadoria. Sebastião, em Sobral, tenho 26 anos e 3 meses de contribuição, sendo que 6 anos e 6 meses foram como vigilante armado. Atualmente trabalho como porteiro e continuo contribuindo. Tenho 56 anos de idade e quero saber quanto tempo falta para a minha aposentadoria. Esse período que você trabalhou como vigilante armado, ele pode ser convertido de tempo especial para tempo comum, ou seja, aumentar o seu tempo de contribuição. Como é essa conversão, professor Rafael? Seria por cerca de 1,4. A cada 1 ano realmente trabalhado, ele seria contabilizado como se fosse 1,4 anos. Então, por exemplo, se ele trabalhou 5 anos como vigilante armado, multiplicando por 1,4 dá exatamente 7, então ele ficaria como se fosse 7 anos de trabalho comum. Pergunta aqui do Raimundo, ou dona Raimunda Vicente, em Orosa. A pergunta é bem longa. A mensagem foi encaminhada pelo nosso WhatsApp 085 9849 085 98940 2385. Lá vai a dúvida da dona Raimunda Vicente. Tenho 53 anos de idade e trabalhei de carteira assinada de 1989 a 1996. Em 1996, foi dado baixa na minha carteira de trabalho. Daí em diante, fiquei como agricultora rural, pagando. Gostaria de saber se existe algum tipo de aposentadoria que eu possa juntar os anos de carteira assinada com o tempo de agricultora. Durante esse período, tive um filho com problemas de rins, daí consegui o benefício do BPC para ele. Sou procuradora dele. Gostaria também de saber se isso pode prejudicar minha aposentadoria. Perguntas interessantes, Raimundo. Tem sim a modalidade de aposentadoria híbrida, onde você pode somar o tempo de trabalho urbano com eventual comprovação de trabalho rural, certo? Então, você, a partir dos 60 anos de idade, comprovando que essa soma, ela bate os 15 anos de contribuição, 180 meses, terá direito realmente ao benefício. Quanto à segunda pergunta, o fato de você ser procuradora do seu filho não tem nenhuma repercussão negativa em relação ao benefício que você vai tentar obter. Vamos dar um giro pelo Brasil com as dúvidas na área da Previdência Social. Antônio Francisco, no Mato Grosso, tenho 65 anos de idade e 18 anos de contribuição. Pode sim se aposentar, Antônio. Você já pode fazer o requerimento perante a Previdência Social e vai ter acesso a uma aposentadoria por idade. Um esclarecimento, professor Rafael. Nesse caso aqui, 65 anos de idade, o homem com a idade suficiente para pedir a aposentadoria, com 18 anos de contribuição, ele se aposenta
pelo salário mínimo ou tem uma proporcionalidade em relação ao que ganha se for acima do salário mínimo, mas não com o tempo de 35 anos de contribuição para o valor integral do benefício? Muito boa pergunta. Na verdade, é uma proporcionalidade sobre o valor das contribuições do Antônio. Você vai receber cerca de 88% da média das suas maiores, das 80% maiores contribuições de julho de 94 para cá. Então, quanto mais tempo você contribui, maior a tendência de que você tenha um benefício de fato mais vantajoso. Do Maranhão, a dúvida da dona Antônia Macedo, trabalho desde 1983 como professora. E aí, professor Rafael, são 26 anos aqui ou 36 anos na conta da dona Antônia Macedo. Se foi realmente 36 anos, você já tem condição, você já passou em muito, né, do Eu tempo estou fazendo suficiente. essa conta, é isso mesmo? É isso Isso, mesmo. isso mesmo. Então, você já tem, já passou do tempo mínimo realmente para ter acesso realmente a essa aposentadoria. Pode requerer. E o Zenildo Claudino, no interior de Pernambuco, agricultor com 55 anos de idade, como fica a situação dele? Para aposentadoria, Zenildo, você tem que ter a idade mínima de 60. Então, o ideal é que você permaneça reunindo a condição, os documentos que comprovam a condição de agricultor para que você possa pedir mais à frente. Uma dúvida vem do Francisco Miguel Filho, ele está na região metropolitana de Fortaleza, tem uns 53 anos de idade, 19 anos pagos ao INSS e 5 anos como microempresa. Gostaria de saber se o tempo de microempresa soma ao tempo que já contribuía ao INSS quando chegar o tempo de aposentadoria. Isso, todas as contribuições que foram recolhidas no seu histórico laboral, elas são levadas em consideração para efeito de cálculo, independente de ter sido como segurado obrigatório empregado, ou seja, com carteira assinada, ou seja, com pagamento com a sua contribuição mensal enquanto, por exemplo, microempresário, que é o caso da sua pergunta. Dúvida da Vera Moraes, em General Sampaio, é funcionária da prefeitura há 27 anos e tem 48 anos de idade. No caso tem que a orientação é que você permaneça contribuindo, Vera, que tendo em vista que com 27 anos você ainda não alcançou o tempo mínimo de contribuição, no seu caso, tempo de serviço, né, por ser servidora, para ter acesso realmente a uma aposentadoria. Uma pergunta de um ouvinte ou uma ouvinte do Rio Grande do Sul que não quis se identificar, diz o seguinte: a mãe tem 88 anos de idade e trabalhou por 34 anos como professora. E esse ouvinte ou essa ouvinte quer saber se pode pedir a revisão do benefício da mãe. No caso, ela pode eventualmente pedir a revisão. Agora, para revisões no âmbito do INSS, você tem um prazo de até 10 anos da concessão do benefício para que você possa requerer. É o chamado prazo decadencial. Ou seja, nesse caso, a mãe do nosso ouvinte, da nossa ouvinte do Rio Grande do Sul, deveria, se ela conseguiu a aposentadoria aos 79 anos de idade, estaria enquadrada nesse perfil para pedir a revisão. Teria, sim, realmente condição. Agora, tem uma questão interessante também, que tem algumas revisões que são as revisões de reajustamento. Ou seja, é aquela pessoa que entende que o benefício foi perdendo o valor com o passar do tempo, né? Como quem diz, olha, Luzenor, me aposentei com um valor X e hoje eu entendo que o valor que eu recebo é um valor menor do que quando eu realmente me aposentei. Então, para essas revisões de reajustamento, não necessariamente tem que seguir essa questão dos 10 anos da concessão. E no nosso giro pelo Brasil inteiro aí sobre a área da Previdência Social, o Genivaldo de Jesus, da cidade de Cuiabá, no Mato Grosso, diz que tem 53 anos de idade e 31 anos de contribuição. Nesse caso, Genivaldo, você completando os 35 anos de contribuição, ou seja, daqui a 4 anos, terá a condição de aposentar-se por tempo de contribuição. E no caso da dona Edilza Silva, em Pernambuco, com 53 anos de idade e 20 anos de contribuição para o sindicato. O que fazer para pedir a aposentadoria? Provavelmente uma agricultora, você vai ter que aguardar pelo menos os 55 anos de idade, Edilza, para que você possa ter acesso realmente ao benefício de aposentadoria. A Jana, no Paraná, tem uma pergunta bem curiosa nesse cenário de debate sobre mudanças nas regras para a aposentadoria. Ela quer saber a partir de quando vai mudar a idade mínima para a aposentadoria do homem para 65 anos de idade e da mulher para 60 anos de idade. Na realidade, hoje você tem essa idade mínima na modalidade de aposentadoria por idade,
né? A mulher se aposenta por idade com 60 e o homem com 65. Na realidade, o que a reforma está pretendendo fazer é criar uma idade mínima para aposentar, assim, independente da modalidade. Ou seja, na prática, encerrar com a aposentadoria por tempo de contribuição. Agora, tudo isso, que é a chamada o escalonamento da idade, vai depender das discussões aí no âmbito do Senado, né? Houve o parecer propondo algumas pequenas mudanças, o ideal é que a gente acompanhe e aí, quando for votado, a gente vai ter realmente acesso a essa informação. E uma resposta mais concreta para a Jana, no Paraná. Quando vai entrar em vigência essa nova idade? Ou seja, assim, Jana, que o Senado e a Câmara Federal aprovarem a reforma previdenciária, muitas regras já estarão valendo imediatamente. É o caso, por exemplo, da idade mínima. Ou seja, a previsão é que nós tenhamos essa nova realidade previdenciária a partir de dezembro deste ano. Sem dúvida. Joaquim, em São Paulo, dei entrada na minha aposentadoria faz 2 meses, tenho 65 anos de idade e 32 anos de contribuição. Ele quer saber qual o valor do benefício. Aí ele vai, no caso, Joaquim, você vai passar por um cálculo, vai ser levado em consideração todas as contribuições de julho de 94 para cá, excluídas, né, no caso, as 20% menores contribuições, e a partir daí vai ser feita uma proporcionalidade, onde você vai receber por volta mais ou menos de 92% dessa média. Nossa ouvinte Edna, em Baturité, ela tem uma dúvida, professor Rafael, com referência ao FGTS. Se eu retirar os R$500 liberados do FGTS, tem algum problema se eu for demitida? Esse valor retirado é reduzido? Por exemplo, eu tenho 4 anos de carteira assinada. Vamos supor, eu teria R$5.000 de FGTS. Se eu receber R$500, ficarão R$4.500 depositados no caso da minha demissão? Sem dúvida. Na verdade, Edna, essa medida do governo é para liberar, né, até esses R$500, é para realmente não só dar um desafogo aos trabalhadores, mas também até de injetar dinheiro no mercado. Se você tinha 5.000, certamente ficará os 4.500, e isso não vai ter repercussão, vamos dizer, negativa no que tange a sua demissão. Então, os 40% serão calculados sobre o valor que deveria estar na sua conta. Ou seja, ela recebe esses R$4.500 mais os 40%. Mais os 40% sobre o valor de 5.000, como se fosse os 4.500 com os 500 que ela tinha retirado. Mas ela não já sacou os R$500, professor Rafael? Mas no Como é que o cálculo da multa sobre o FGTS vai incidir em relação ao dinheiro que ela já sacou? Porque na verdade é como se fosse uma antecipação da liberação dos R$500, mas ela não vai ter prejuízo por ter sacado esses 500 no que tange, no caso, ao cálculo da multa dos 40%. Dúvida de um ouvinte que vem do interior do Ceará, não se identificou. Diz o seguinte: trabalhei 10 anos com carteira assinada na rede particular de ensino e agora vou fazer 12 anos como professor na rede pública municipal, como prestador de serviço. Como fica a minha aposentadoria? Tenho 49 anos de idade. Nesse caso, todo o período que você trabalhou mediante e contribuiu a Previdência, independente de ter sido para o regime próprio ou para o regime geral, eles serão contabilizados, eles poderão ser somados para o efeito da sua aposentadoria. Eu costumo dizer que todas as contribuições que você faz no período laboral, elas serão sim contabilizadas. Pergunta também sem identificação que vem de Santa Catarina. Uma ouvinte diz que a mãe tem problema de depressão, toma um monte de remédio controlado e faz acompanhamento no CAPS. Ela tem 42 anos de idade e ela quer saber, ou ele, o filho, quer saber se a mãe tem direito a algum benefício da Previdência Social. Se eventualmente ela contribui para a Previdência e ela comprovando que essa situação ela é incapacitante, ela não permite que ela permaneça trabalhando, ela tem condição, né, de um auxílio-doença ou até mesmo de uma aposentadoria por invalidez. Caso ela não contribua para a Previdência, eventualmente ela poderia ter acesso a um BPC, né, o benefício de prestação continuada, que é um benefício ligado à assistência social. O Gilson Braulio, em Pernambuco, tem 55 anos de idade e tem 35 anos de contribuição e está preocupado, angustiado sobre o momento de vigência da reforma previdenciária. E nesse cenário quer saber qual o melhor caminho para ele. O melhor caminho é realmente você permanecer contribuindo. O fato de você já ter 35 anos de contribuição já lhe dá direito hoje de você realmente obter o benefício de aposentadoria, e a depender realmente do cenário da reforma, do que realmente for aprovado, sem dúvida, você, independente do que for aprovado, você já vai ter direito a aposentar-se.
Nesse momento é um bom negócio para ele pedir a aposentadoria, professor Rafael? O ideal é não pedir agora, tendo em vista que ele já tem um direito adquirido. As regras os direitos que ele tem hoje, eles não serão diminuídos caso a reforma venha a passar. Né? Ele vai poder se aposentar, mesmo a reforma passando, nas regras atuais. Né? Então, o ideal é realmente ficar acompanhando o passo a passo da reforma. Inclusive, nós aqui do Alerta Geral estaremos sempre trazendo os mínimos detalhes. José Batista, na região norte do país, centro-oeste, no Mato Grosso do Sul. Sou viúva e dei entrada para pegar a aposentadoria da minha esposa e o benefício foi negado. O que devo fazer? Primeiro verificar o motivo desse indeferimento, né, no caso dessa pensão por morte, e aí você pode, eventualmente, apresentar um recurso perante ao INSS ou até mesmo por meio de um advogado ou defensor público buscar o judiciário. Como ficam os trabalhadores rurais se eu preciso pagar sindicato rural para me aposentar ou não? A dúvida é de Valneide, no interior do Ceará. Na verdade, a contribuição ao sindicato, ela não é uma contribuição previdenciária. Ela é, na verdade, um estímulo à luta, à organização desses trabalhadores. Se você tiver comprovações de que é trabalhadora rural, independente de você contribuir ou não para o sindicato, você pode sim ter acesso a qualquer benefício da Previdência Social. A Carla está no interior de Pernambuco, diz que o esposo tem 59 anos de idade e contribuiu 35 anos para a Previdência Social. Já está com o tempo suficiente para pedir a aposentadoria. Já está sim, Carla. Ele já reúne condições realmente de aposentar-se na modalidade de aposentadoria por tempo de contribuição. Também do interior de Pernambuco vem uma pergunta de um ouvinte que diz que a esposa tem 23 anos de contribuição e 55 anos de idade como professora. Essa condição já a permite se aposentar? Ainda não, mas pelo fato de ser professora, se comprovar que é professora do ensino infantil, fundamental e médio, com 25 anos de contribuição, ela já reunirá condição realmente de obter o benefício. Vamos voltar ao interior do Paraná, Japirá. A pergunta é do Mário. Eu tenho 17 anos de serviço rural e 3 anos de carteira assinada e 59 anos de idade. Pediu o benefício e o benefício foi negado. O que ele precisa fazer? Para aposentar-se por idade como trabalhador do campo, você precisa de pelo menos 60 anos de idade. Então, você pode aguardar, você tem 59, aguardando os 60, pode realmente vir a requerer essa aposentadoria rural, que seria a forma mais rápida, mais fácil de você obter esse benefício. O tempo de contribuição já é suficiente para garantir a aposentadoria. Com 17 anos de serviço, de trabalho no campo, de comprovações, ele já tem condição, tendo em vista que a lei só pede 15. O Miguel Filho não diz em que cidade, em que estado se encontra, mas ele faz o seguinte relato. Tenho uma doença chamada astenia nos nervos, sinto muitas dores nas pernas e no braço e meu trabalho é como podador de uva. Não tenho mais como trabalhar. Tenho um laudo de incapacidade feito pelo Ministério da Saúde há 5 anos que estava no benefício e fui cortado. O que eu faço para conseguir esse benefício de volta? Primeiramente, tem que comprovar a qualidade de segurado, ou seja, que você está protegido, pela previdência desses riscos e 2, comprovar que essa situação de saúde, ela lhe impossibilita totalmente, realmente, de você continuar trabalhando. Se você realmente tem comprovações de laudos, exames, atestados, sem dúvida você pode sim obter esse benefício novamente. Pelo perfil da pergunta aqui do Miguel Filho, talvez seja uma área do Rio Grande do Sul, na área de plantação de uva, ou mesmo ali em Pernambuco, nas margens do Rio São Francisco. Só um ponto. Pois não. Nesse caso aí, ele pode também verificar junto a um advogado ou um defensor público também a possibilidade de judicialmente tentar o restabelecimento desse benefício. Aí vem outra pergunta, já que eu falei do interior de Pernambuco, do José Miguel Filho de Petrolina, que tem 27 anos de contribuição, trabalhou de 1978 a 2014 durante 36 anos e pergunta se tem direito à aposentadoria. Depende da idade, Se você tiver 65 anos de idade, você teria, com 27 anos de contribuição, a condição realmente de aposentar-se. Caso você ainda não tenha essa idade, o ideal é permanecer contribuindo para que possa ter acesso à aposentadoria. Do Piauí vem a pergunta do Francisco Antônio. Tenho 66 anos de idade e 43 anos de contribuição. Estou aposentado desde fevereiro do ano de 2012. Continuo na ativa.
Parabéns, seu Francisco Antônio. Entrei com o pedido de correção do benefício em 2017. O juiz me concedeu todos os direitos corrigidos, mas até agora o INSS não atendeu meus direitos, pois meu benefício está longe do teto máximo. O que faço? Nesse caso, tem que verificar junto ao advogado do processo ou ao defensor público que está acompanhando o caso, se eventualmente o INSS não estar descumprindo a ordem judicial, certo? Então, caso ele esteja descumprindo, ou seja, o juiz tenha determinado condições e o INSS não esteja cumprindo, o ideal talvez seja que o advogado, no processo, possa notificar o juízo realmente desse descumprimento. Vamos voltar ao Rio Grande do Sul. Guilherme Borsato diz o seguinte: minha mãe aposentou-se em 1982 como contribuinte individual. Ela trabalhou 34 anos como professora municipal. Tem como entrar com o pedido de revisão da aposentadoria? Tendo em vista que já está com quase 40 anos, né, que ela requereu esse benefício, na verdade 37 anos, ela só tem condição realmente de requerer a revisão, se eventualmente for uma revisão de reajustamento, questionando, por exemplo, os reajustes dos valores das aposentadorias nos últimos 5 anos. Caso seja uma revisão ainda da concessão do benefício, realmente já passou muito tempo, né, já tem quase 40 anos do período que ela realmente aposentou-se. Eunice Teixeira é a agricultora, tem 59 anos de idade e quer saber se aos 60 anos de idade pode bater a porta do INSS e falar: eu quero minha aposentadoria. No caso, a agricultora, Eunice, ela pode aposentar-se até com menos idade, com 55 anos, desde que ela tenha pelo menos 15 anos de contribuição, ou seja, de comprovação do trabalho agrícola. Rosa Oliveira também não diz, dona Rosa, em que cidade se encontra, mas eu vou homenageá-la com a pergunta e a resposta do professor Rafael Castelo Branco. Tenho 60 anos de idade e 32 anos que trabalho de professora como regime CLT. Agora recebi um comunicado do INSS me cobrando comprovantes por contribuição. Quero saber se mesmo que os gestores não tenham pago o INSS, será que eu vou ter o salário integral? O que deve acontecer? Você não pode ser prejudicada enquanto segurada por eventual não cumprimento das obrigações por parte de seu empregador. Mesmo que o seu empregador não tenha feito o recolhimento de maneira correta, você comprovando realmente que estava trabalhando e comprovando realmente a sua renda realmente mensal, o INSS ele é obrigado a fazer cumprir o que a legislação manda, certo? Então, quanto à questão do valor integral do salário, tudo depende, na verdade, do cálculo que será feito quando do momento da sua aposentadoria. Eu quero dar um recado, professor Rafael Castelo Branco, para os servidores públicos dos municípios no Brasil inteiro, porque essa pergunta da dona Rosa é dúvida de milhares de trabalhadores, principalmente de terceirizados em prefeituras do Ceará, de Pernambuco, do Rio Grande do Sul, do Mato Grosso, de Goiás, em várias cidades brasileiras. Tem essa história do trabalhador ser contratado por uma empresa terceirizada, a empresa recebe o dinheiro da prefeitura e às vezes deixa de recolher a parte de contribuição que é tirada do salário desse trabalhador. Então, você que é trabalhadora, trabalhador, terceirizado ou funcionário das próprias prefeituras deve ficar sempre atenta para conferir se a sua contribuição está caindo nos cofres do INSS, para você não sofrer com esse drama da dona Rosa Oliveira, que ao pedir a aposentadoria descobriu que tem um buraco ali no meio do caminho da aposentadoria porque a empresa ou a prefeitura não recolheu a contribuição para a Previdência Social. Francisco José, em Catalão, Goiás, com 53 anos de idade e 30 anos de contribuição. Já está na hora de pedir a aposentadoria? Só me repete a idade. 53 anos de idade. E quanto de contribuição? 30 anos de contribuição. No caso, ainda tem que aguardar realmente, José, você completar os 35 anos de idade ou de contribuição ou até mesmo a idade de 65 anos. Estamos recebendo um recado duro, um verdadeiro golpe aqui, professor Rafael Castelo Branco. A Lucinha Barbosa está dizendo que acabou. Infelizmente, ficaram aqui mais de 60 perguntas sem respostas a esses ouvintes internautas que não foram contemplados ou contempladas com as mensagens. Nós iremos mandar para você, respondendo
todas essas dúvidas no Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. A você, professor Rafael Castelo Branco, a você, ouvinte, internauta que nos acompanha, quero agradecer mais uma vez a sua atenção e fique ligada nas redes sociais do Ceará Agora e confira pela internet, pelas nossas redes sociais, o conteúdo na íntegra do Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. A você, o nosso muito obrigado, professor Rafael Castelo Branco. Um grande abraço, um bom final de semana. Muito obrigado, Luzenor, Lucinha, Matheus, a você, ouvinte. Eu queria aproveitar, Luzenor, para deixar um grande abraço aqui para a Juliana Gonçalves, para o Daniel Siebra, que sempre acompanham aqui o nosso trabalho, e desejar a todos e todas aí um bom final de semana. Grande abraço a você.